Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso terceiro podcast, Ricardo Reis Podcast. Já aproveita já para se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer os seus comentários. É sempre muito bem-vindo ter você no nosso canal. Hoje, em especial, recebendo um amigo, um irmão, um querido, Joalisson Conrado. Bem-vindo, Joalisson. Prazer imenso ter você aqui. Felicidade no coração. Ô Ricardo, o privilégio é meu, obrigado, uma honra estar participando do teu projeto, né? Projeto bonito porque encoraja empreendedores, inspira, né? E eu sei o quanto você é apaixonado, né? Por empreender, por motivar pessoas e por transformar vidas, tá? Obrigado, é um privilégio estar aqui contigo. Muito bem, meu irmão. Bom, pessoal, eu quero apresentar o Conrado. Ele é um dos nossos mentorados na mentoria RR360, na qual ele entrou, tem uns 3, 4 meses que ele já é um mentorado, e eu fico muito grato por já colher frutos dessa mentoria sobre a vida pessoal e profissional dele. Então hoje nós vamos contar um pouco da história, da narrativa dele, qual o atual momento profissional que ele se encontra, e vocês se preparem aí, porque vem muita emoção, muita novidade e muita informação para você que é empreendedor. Bom, Conrado, eu quero relembrar ao público aqui como que nós nos conhecemos, né? Ninguém me apresentou o Conrado. O Conrado, ele apareceu através de um anúncio na internet de algo de compra e venda, e eu fiquei conhecendo o Conrado. Naquele momento, ele me levou até um escritório da empresa dele aqui em Belo Horizonte, e o Espírito Santo me tocou e falou assim, dá um livro para ele. Eu ando com alguns livros evangelísticos dentro da minha mochila, e num certo momento, quando nós estávamos nos despedindo, eu dei um livro para ele, evangelístico, e ele olhou para mim e falou, pô, irmão, você é crente? Eu falei, sou, irmão, você também é? Ele falou, também sou. Eu falei, pô, então nós estamos em casa, estamos juntos. E ali começou uma amizade que o Senhor conectou. Então essa aqui já é uma conexão direta do alto. Você lembra desse dia, meu irmão? Lembro muito bem. E lembro com carinho. Deus une propósitos, né, meu irmão? Então, a gente se conectou de uma forma muito fácil, o que foge um pouco, via de regra, isso não acontece comigo, sou uma pessoa bem fechada, bem reservada, mas contigo foi diferente, né? A gente se conheceu ali, tipo, 1h e eu lembro de ficarmos juntos ali até 10 da noite, 9h30, se eu não me engano, né? Já tua esposa já ligando. Mas foi uma conexão bem gostosa, oramos, né? Você me presenteou ali com o livro, que eu guardei com muito carinho. Foi muito bom. E ali nasceu uma amizade e hoje em dia eu falo lá em casa que você é um dos poucos amigos que eu tenho. Né? Uma pessoa que eu confio, que eu me alegro em compartilhar dias difíceis e os dias felizes, né? Ser a primeira pessoa ali ou uma das primeiras que vem à mente e que eu abro o meu coração, tá? Hoje em dia você tem um lugar muito especial na minha vida, no meu coração e isso é público, né? Pelo menos para as pessoas próximas, a minha família e as pessoas mais próximas sabem do carinho, do respeito, da admiração que eu tenho por ti. Tá? Como pai, como profissional, como amigo e como cristão, né? Eu digo lá em casa que sou de um lar evangélico, né? Nascido e criado, como você sabe, e no meio da caminhada a gente, como é uma caminhada longa, a gente acaba vendo muita coisa, né? Então, hoje em dia eu falo que sem sombra de dúvidas, você é um dos poucos cristãos na essência que eu conheço. Obrigado. Né? E eu não tô falando isso porque eu tô aqui, enfim, eu já te falei isso diversas vezes. Verdade. E você já percebeu que eu sou muito sincero, né? O que eu tenho que falar, eu falo e essa é a mais pura verdade, tá? Eu tenho muito orgulho da nossa amizade, eu tenho muito orgulho da pessoa que você é, né? De bater no peito e dizer que você é meu amigo, né? E de saber que eu posso contar contigo para se alegrar comigo e eu posso contar contigo principalmente para chorar comigo. Obrigado, isso é irmão. especial. Bom, eu falei que o podcast hoje ia ser emocionante, né? Já comecei aqui já me entregando. Homem também chora, hein? Homem tem coração. É o Espírito Santo agindo aqui. Tem. Irmão, obrigado pelas palavras. Sou grato a Deus pela sua vida. A sua vida também me edificou muito. Sou grato mesmo ao Senhor.
Eu vejo a sua amizade com a sua mãe. Inclusive, já quero mandar um abraço para ela. Leda, Leda, seu filho é uma bênção. Já te falei isso pessoalmente. Quero reforçar aqui em público e honrar você como uma mãe presente na vida do Conrado. Em cima de tudo, de todos os problemas que ele já passou. E vem passando e vai passar. Você sempre esteve com ele. Muito obrigado. Aproveita para você já falar para ela aí. Beijão, mãezinha. Como eu comentei contigo há poucos dias, né? Quem me conhece pouco costuma dizer que eu sou muito resiliente, né? Que eu aguento muita pancada, enfim, mas eu tive a sorte, o privilégio de ser treinado para isso, né? Eu fui criado para ser forte e hoje eu entendo, né? Os nãos que a minha mãe me dizia lá atrás, né? A forma dura que ela me criou. A gente tinha horário para tudo, né? Então, às vezes você fala comigo, né? Nossa, você não vai falhar na dieta nunca e tal, né? Então, essa disciplina, né? Que eu trago para tudo na vida, isso eu devo a ela, né? Porque a gente tinha horário para tudo. Eu morava em uma casa de esquina ao lado de uma praça, enquanto os meus amigos estavam jogando futebol. Eu estava ali fazendo dever de casa e às vezes quando eu saía que ela me liberava, já tinha terminado ali a bola, né? E aí eu chorava, não entendia. Hoje eu entendo tudo e eu entendo que ela me treinou para ser o homem forte que eu sou, sabe? Disciplinado, amém, resiliente e que realmente aguenta pancada. Amém. Então, obrigado, mãe. Ô, irmão, então já começando a entrar aqui um pouco da sua história, né? Você não é de Belo Horizonte, te conheci em Belo Horizonte. Conta um pouco do seu histórico, de qual cidade que você é, um pouco da sua estrutura familiar, como que foi ali os seus estudos, e aí depois já entra na parte profissional, né? Onde que você já trabalhou, seu histórico, tudo que foi te dando uma base para a gente chegar depois na onde você se encontra hoje. Tá bom, vamos lá. Eu nasci em São Luís do Maranhão, né? Sou nordestino, com muito orgulho. E cresci em um lar muito simples, né? Eu sou filho de um taxista e minha mãe dona de casa. Mas eu tive o privilégio de ter uma avó, né? Que foi um cuidado do meu avô, pai da minha mãe, que na verdade ela era babá da minha mãe, né? A mãe da minha mãe mesmo, natural, morreu em um parto e ele teve o cuidado, né? Depois ele não soube lidar com a situação, né? Se entregou pro álcool e percebendo que ele não ia durar, ele casou com essa pessoa que eu conheci como avó e que eu amo, e a pensão dele ficou para ela, né? Ele era um oficial da polícia e depois de um tempo a gente levou uma vida muito simples, até ali os meus 7, 8 anos, não lembro ao certo, mas depois disso ela passou a receber, por conta de um governador que teve, um projeto de lei que ele criou, ela passou a receber como se o meu avô tivesse na ativa, né, todos os benefícios. Então a nossa vida financeira mudou, mas sempre estudei em escola particular, minha mãe sempre prezou por isso, por educação. Eu tive uma base muito forte, né? Ela era muito rígida com a educação, né? Pra você ter ideia, quando eu falei ali de lição de casa, eu tinha que fazer a lição de casa, depois eu tinha que responder tudo. Enquanto eu não acertasse tudo, eu não levantava para brincar, para sair com os meus amigos, sabe? Ela era muito rígida com isso e hoje eu agradeço. Glória a Deus. Então, mas depois disso, eu estudava em uma escola particular, só que era de bairro, muito pequena, e depois disso a minha avó pôde me colocar nas melhores escolas da minha cidade. Olha só, hein? Então, eu costumo brincar que eu era o único quebrado dali, né? Porque tinha filho de deputado, filho de prefeito, enfim, uma filha de um presidente da Coca-Cola na época, estudava na mesma escola. Mas esse nível de busca, a excelência nos estudos, a qualidade do conteúdo que eu passei a adquirir, que passou a me alcançar,
subiu de nível, claro, né? Muito bom. Porque eu fui para a escola de ponta. Então, isso facilitou as coisas, né? Hoje em dia eu tenho, não sei se você fala comigo que eu tenho hábito de leitura e tal, né? Mas eu trago isso desde criança, né? De incentivo ali de mãe, novamente, das cobranças, né? E da cultura que eu via, né? O filho do rico, ele é ensinado a ler, a buscar conhecimento desde criança, né? Então esse era o ambiente que eu estava ali, né? Das escolas de ponta. Então isso meio que se tornou natural na minha vida. Legal. Né? E hoje eu trago como hábito. E essa base familiar aqui, que você tem irmãos? Conta um pouco sobre... Tá. Então a nossa família é pequena, né? Eu tenho um irmão, o meu pai, ele foi assassinado em um assalto, né? Em São Luís Trabalhando mesmo? em São Luís, quando eu tinha 17 anos. E a minha avó, a avó Maria, ela faleceu em 2015. Né? Então, hoje em dia é minha mãe e meu irmão. Né? Tenho um tio por parte de pai, que mora no Maranhão também, e 2 primos, né? Por parte de mãe, perdão. E a família do meu pai, por parte de pai, é toda do Ceará, então nunca tive muito contato. Né? Nunca tive, vi eles poucas vezes e tudo, então... a nossa família é muito pequena. E hoje a minha mãe está aqui, depois veio, né? Eu cheguei em Belo Horizonte em 2018, maio, depois de um divórcio. E na sequência minha mãe veio e em 2022, no finalzinho de 2022, o meu irmão veio. Então a família está toda aqui. Né? Tá faltando só os filhos, que eu acredito que, se Deus quiser, em breve eles vêm. E falando em filhos, conta um pouco da história desses filhos, quais filhos, e depois eu quero que você mande uma mensagem para cada um deles aí, aproveitar esse momento. Tá, vamos lá. De ordem cronológica. Eu tenho a Nicole, né, que tem 16 anos. 16 tá anos. lá em São Luís. Eu tenho Isaías, né, que tem 13 anos, tá lá em São Luís também, meu pequeno gênio. Olha só, hein? Estudioso pra caramba, nossa, meu orgulho. E tem a Giovana também, né, de 3 aninhos. A Giovana tá onde? A Giovana tá aqui em Mateus Leme. Mateus Leme. Linda, hein? Lindona. Cara do pai. Eu vejo a hora de conhecer esses príncipes e princesas aí do Senhor. Irmão, e aí, lá na sua cidade, você já chegou a trabalhar em algo que te deu a base para você fazer essa migração para Belo Horizonte? Em qual mercado que você atuou? Conta um pouco agora já da sua área profissional. Como que começou o seu primeiro emprego, segundo, terceiro? Como que foi crescendo essa base profissional sua? Tá, vamos lá. Meu primeiro emprego foi um emprego bem informal, sabe? Eu trabalhava trabalhei em portaria de festa, né, fazendo recepção e tudo. Depois eu fui trabalhar em eventos, né, em parte de produção, montagem de palco para banda e tudo. Só que era freelancer, né? Então você ganhava ali por diária e tudo, e era muito pouco. Só que ali eu conheci os donos, estreitei, né? Todos gostavam muito de mim. Então, quando eu passei a trabalhar com joias, eles me ajudaram muito, mas muito, sabe? E abriram muitas portas. E aí, depois dessa empresa, fui para o comercial, né? Fui ser representante comercial, fui representante comercial da Springer Carrier, que é líder global em ar-condicionados. Né? E aí, na crise de 2018, já era o produto mais caro que tinha no mercado. Né? Não sei se você lembra naquela crise que teve em 2008, perdão. Lembro. Que o dólar subiu muito, então os nossos preços ficaram inviáveis. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em banco. Qual banco você trabalhou? A última instituição que eu passei foi o Votorantim. Né? Passei um tempo lá. E qual era o seu escopo lá? Sua responsabilidade lá? Eu era gerente de relacionamento. E aí, saindo de lá, casei com uma pessoa que o pai tinha granja, né? E ali as coisas começaram a se encaminhar para o setor de joias. Ali? Improvável, né? Mas lá em São Luís as feiras livres são fixas. Né? Não é como aqui que quinta, por exemplo, está na Savassi,
né? Sexta tá em outro bairro, Ok. lá são fixos, tem os boxes, né? E a gente tinha os boxes de frango, de venda de frango vivo e abatido, e em frente tinha o Ourives, né? E quando eu fiz 1 ano de casado com ela, eu mandei fazer um anel personalizado para ela, né? E aí as amigas gostaram muito, e aí veio ali a ideia de comprar umas joias com ele e mandar fazer, Ali e vender. começou o mercado. Ali começou. Olha. E aí depois um vizinho de boxe, assim, lá de feira, me ofereceu aquela bolsinha que eu tenho hoje, um quadro, né? Que tinha as correntes, anéis, aquele estojo, que eu mandei emoldurar. E ali começou, né? Eu tirei a minha rede social, troquei de nome, botei o nome da minha primeira marca, era Prime Joias, mandei fazer logo. E ali a gente começou com o número de seguidores que eu tinha, se eu não me engano, 1.000 e um pouquinho. E aí em 11 meses nós batemos, acredito que 136 mil. E me fala aqui, o foco, e qual era o produto específico? Era só alianças ou eram joias em geral? Não, lá a gente vendia tudo. Tudo, né? tá Todo bom. mix, né? Anéis, correntes, enfim, E aí joia você começou infantil. aí começou a nascer esse amor sobre esse mercado, nasceu, sobre esse produto. Nasceu. Eu comecei a Você dar começou a ter prazer em trabalhar nisso. Comecei a ter muito prazer, realmente me encontrei, né? Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Essa marca deu muito certo. Em 2016 nós fomos premiados como joalheria do ano, né? Recebemos um prêmio, um hotel bem legal de lá, é um prêmio muito reconhecido, chama The Best, Melhores do Ano. Legal. Nós somos os destaques na categoria joalheria. Daí no final do ano eu passei pelo divórcio e aí as coisas desandaram, né? Eu misturei pessoa física com jurídica, tomei decisões erradas e a empresa quebrou e eu quebrei junto. Olha, então essa foi a primeira queda que você teve. Foi como empresário, sim. E aí, como que foi? Você estava no alto e de repente cair? Tava vivendo muito bem e aí meses depois eu me vi devendo muito, né? Devendo na física, na jurídica, e é uma situação delicada, né? E essa retomada ela é muito difícil, né, Conrado? É difícil. Você tá em cima e você tem uma frase do Carlos Ferreirinha que é muito legal, que virou até título do livro dele, né? Que é o paladar não retrocede. Você tá lá em cima e ter que descer dói muito. Né? Você tá embaixo e subir é bom, mas o contrário é bem complicado. Então eu tive que sair de lá, de um apartamento beira-mar, quando eu cheguei aqui, para morar em kitnet, né? Com cozinha comunitária, 4 famílias ali, um fogão para todo mundo, uma geladeira para todo mundo. Então você imagina a confusão, né? Domingo que estava todo mundo em casa, era um caos. Nossa. Então, mas graças a Deus por isso, é um período que me treinou, sabe? A pessoa que eu sou hoje, e de novo, a pessoa resiliente, forte, eu devo muito a esse período de aprendizado, sabe? E por que Belo Horizonte? Como que você caiu aqui na nossa terra? Então, eu vim na época prestar consultoria para uma empresa e acabei ficando, né? Durante esse período dessa primeira marca, eu consegui me relacionar com alguns donos de joalheria, né? O nosso trabalho realmente chamou atenção, nós fizemos joias para muitos famosos, na época Marília Mendonça, e aí foi o pessoal dessa empresa de eventos lá no comecinho, que eu ganhava muito pouco, né, que trabalhava muito, ganhava pouco, mas estreitei com os donos, e aí quando eu tive essa primeira empresa, eles abriram as portas para mim. Então, eles me colocavam ali como patrocinador, né, do evento, só que eu nem era ajuda pessoal, incentivo. Legal. Ali eu entendia dessa forma, mas tipo assim, com Brahma, com empresas muito grandes, TIM, Vivo, olha, sabe? Só. Eu tava lá no meio, com artista chamando o nome da minha empresa e tal, fazendo sorteio ali ao vivo para tipo 50 mil pessoas. Então eles me ajudaram muito nesse sentido. Eu já quero deixar aqui para você a importância, né, de trabalhar, independente em qual área, em qual nível você estiver trabalhando, trabalhe com excelência. Olha só, o Conrado trabalhava, ganhava pouco, um trabalho braçal, mas que os donos percebiam a atenção, percebiam o valor nele, a excelência que ele trabalhava com aquilo, e logo à frente eles apoiaram o Conrado. Então foi um fruto de uma semente que você plantou, de um trabalho que lá na frente gerou. Então às vezes você está num ambiente hoje ou em um trabalho que você pode até não estar satisfeito com o valor que você recebe, mas dê graças a isso.
porque pode ser que isso está te moldando, está te trabalhando, vai ter, às vezes, conexões com algumas pessoas que lá na frente pode fazer sentido. Por isso que eu trago aqui para o nosso podcast essa história do início, meio e fim, para a gente ver a construção do empreendedor para chegar onde ele chegou hoje. Ele passou por vários processos. E esse processo, Conrado, é um processo que a Bíblia ela tem um versículo que nós temos que trabalhar como se fosse para o Senhor Jesus. Então, quando eu trabalho para os meus mentorados, que estão me contratando para isso, eu trabalho como se eles fossem o Senhor Jesus. Eu tenho que atender com excelência e com amor, porque essa é a instrução que eu tenho na Bíblia. Muito bom. E aí, meu irmão, me conta, você caiu aqui em Belo Horizonte, qual ano que foi? 16 de maio de 2018. 18. Cheguei aqui. E aí, qual foi o próximo passo profissional aqui em BH? Então, eu prestei consultoria para essa empresa por alguns meses, e aí depois eu não acredito em foco dividido, né? E novamente é a tal da disciplina, né? Eu sou fanático pelos meus projetos e eu acabo mergulhando de cabeça, né? Então eu decidi focar só nisso, né? Só na Seven, que era a minha segunda marca, ali no... Você criou uma marca nova? Eu criei uma marca nova quando cheguei aqui. Isso. Mas o que me levou até essa marca, foi tudo que eu vivi no passado, na primeira. Perfeito. Né? Então lá eu percebi que a cada 10 joias que eu vendia, 7 eram alianças. Então eu já tinha um produto-chave. Ok. Né? Eu percebi que existia uma guerra de preço. Né? Então eu queria sair daquilo, me posicionei já como luxo, né? Com um ticket mais alto. Perfeito. Eu percebi que tudo que existia no mercado era igual. Então eu criei os meus modelos para lançar. Uhum. E na época eu fui desincentivado por diversas pessoas e por motivos óbvios, né? Principalmente se tratando de Brasil, o brasileiro é muito tradicional, é muito conservador e é um produto milenar. Né? Para você mexer no design disso que está dando certo há muitos anos, Perfeito. Começou a ser usado pelos gregos e romanos, enfim, é realmente quebrar. Né? Você está quebrando ali o que já existia, a tradição e tudo, você está trazendo uma proposta totalmente nova, né? Então poderia dar muito errado. Eu sabia disso, só que deu muito certo, graças a Deus. Eu trabalhei nesse projeto o ano de 2018 todo e fizemos o pré-lançamento em dezembro de 2018. 6 de dezembro de 2018. Nesse meio tempo eu tive o privilégio de ter um contrato de licenciamento assinado com o Lulu Santos. Né? Criei um modelo sem autorização dele, enviei, ele se apaixonou. E aí lançamos esse modelo juntos. Ele ganhava comissão por cada modelo vendido. Que é uma estratégia maravilhosa. Né? Pegou uma pessoa bem posicionada, influencer, fez uma parceria comercial e esse influencer recebe uma participação. É comum no mercado, é normal. Mas é uma estratégia muito bem feita. Muito bem feito. Só que aí gerou bons frutos. Gerou, e aí eu vejo que teve Deus nisso, porque na época eu era tudo da empresa, né? Eu era o marketing, eu era o jurídico, né? Sem dinheiro para desenvolver contrato, então tem muito empreendedor que faz isso, né? Você tem um nome para cada setor, né? Então eu tive que tratar com o advogado deles, né? E aí ele só acrescentou uma cláusula no contrato de licenciamento que eu criei, e ali ele me falou que não estava entendendo o que estava acontecendo, porque na época ele estava fazendo uma propaganda para um comercial se eu não me engano, para uma marca de cerveja, eu não vou lembrar qual que é o nome, com aquela linha riscado, vai verão e tal, enfim. Okay. E ele estava ganhando milhões dessa cervejaria. E aí o advogado me falou isso, não tô entendendo nada, tá fugindo totalmente da forma que o Lulu Santos trabalha. O cara tem 45 anos de carreira, super consolidado, super famoso, e agora ele vai ganhar se ele vender. Ele nunca fez isso na vida. Ele recebe, e a empresa, né, ao contrário, a empresa se vender, vendeu e ganha. Ele não, ele tá com o dele garantido. Olha só, e você não tem nenhum mínimo garantido para ele. Ele só vai ganhar de fato se ele vender. Mas, graças a Deus, o modelo dele entrou em fila de espera, né? De tanto que vendeu.
Então, E essa parceria comercial gerou muitas mídias, gerou posicionamento. Gerou. Ali foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, né? A primeira marca me preparou, me moldou e me fortaleceu, me deu visão de mercado, me treinou muito porque eu errei pra caramba, né? E ali na segunda marca, o nível subiu. Então, eu precisava passar por tudo isso ali atrás, né, para viver aquilo que eu vim viver aqui em Belo Horizonte. Perfeito. Então, quando eu estava passando por tudo aquilo, nesse meio tempo de falência, de pessoas falando muito, de pessoas até comemorando, sabe? Pô, o cara quebrou, tava bem e tal. O ser humano tem disso, né? O ser humano é muito maldoso. E são poucos que querem te ver bem, né? Então, muita gente comemorou e chegava até os meus ouvidos, sabe? Nossa, fulano tá festejando, andava contigo e tal, tão falando isso, tão falando aquilo, enfim. É muito complicado você passar por tudo isso, né? E aí eu não entendia por que eu vim parar em Belo Horizonte, longe dos meus filhos, longe dos meus amigos, longe dos meus familiares, longe de todo mundo, tô sozinho agora. Mas se eu tivesse continuado lá em São Luís, nada do que eu tô vivendo hoje estaria acontecendo. Absolutamente nada. Eu estaria com o mesmo ciclo de amizades, eu estaria provavelmente com o mesmo mindset, a mesma forma de pensar, eu estaria provavelmente com a mesma empresa, estagnado, vivendo ali, né, um padrão mediano. E é isso. Então, precisei passar por todo esse deserto, por toda essa fase que hoje em dia eu entendo como preparação, né, para viver o que eu estou vivendo hoje. E aí, o que aconteceu? Despertou, então, no mercado, uma nova empresa que havia feito uma parceria muito boa com o famoso e começou a faturar volumes altos e outros famosos entraram também nesse movimento que estava acontecendo. Perfeito. Você começou a se tornar uma referência nesse mercado. Isso. E quando você chegou a esse patamar, automaticamente começam a chegar oportunidades e propostas financeiras. Perfeito. Que foi o que aconteceu. Perfeito. Então, qual foi o momento que você recebeu essa proposta, essa oportunidade e essa oferta nessa empresa? Tá, vamos lá. Nós fizemos o lançamento da empresa no dia 6 de dezembro, né, de 2018, só que por estratégia, nós deixamos o carrinho fechado do site por uma semana. A loja era online, funcionávamos em um coworking, a gente não tinha escritório físico, nada disso, a gente tinha um escritório virtual. E abrimos o carrinho no dia 14, se não me falha a memória, né? E do dia 14 ao dia 31 de dezembro, nós vendemos só do modelo do Lulu 177 pares, cada um a R$10.000. Fora os outros modelos que foram vendidos também. Né? Então, bom, aquilo foi a virada de jogo. Né? Tudo mudou. Eu estava numa situação muito difícil, eu ainda estava em kitnet, né? E ali as coisas começaram a andar. Como você falou, essa parceria com ele, e foi questão de timing, foi tudo, né? Na época ele tinha acabado de se assumir homossexual, ele estava no The Voice e é um cara que está em evidência há muitos anos, né? Ele é super famoso. E a Aliança levava o trecho da música mais famosa dele, que é Toda Forma de Amor. Então a mídia batizou isso de forma orgânica como o primeiro modelo criado para o público LGBT do mundo. Então saiu de forma orgânica no Estadão de São Paulo, Caras, Isto É, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Nossa, saiu na mídia toda. Né? E isso abriu portas para outras parcerias, né? Para propostas na vertical B2B, né, diversas empresas querendo vender os nossos produtos. E surgiu também em fevereiro proposta de compra já da empresa, mas acredito que com a intenção de nos tirar do mercado, tipo assim, eliminar, sabe? Uhum. Em fevereiro eu estive em São Paulo, de novo já citei o nome dele aqui, o Carlos Ferreirinha, que é uma referência no mercado de luxo, né, um cara que foi presidente da Louis Vuitton no Brasil, na América Latina. E ali na primeira manhã de apresentação, né? Você se apresenta, você fala o que você faz e tudo. E aí eu falei de forma muito breve.
E aí eu fui o único da sala, acho que tinha umas 40 pessoas, que ele disse, pô, que legal, genial, depois eu posso conversar com você depois e tudo, né? Olha E eu só. me senti honrado porque ele sempre foi uma referência para mim. Muito bom. E aí meses depois, em maio, eu tenho isso salvo nos arquivos ali do meu Instagram, ele lança uma garrafa, ele tem uma marca que chama Bento Store, ele lança uma garrafa no mesmo formato do Toda Forma de Amor, né? E para mim foi uma honra, né? Porque Carlos Ferreirinha se inspirando no modelo nosso, né? Então eu fiquei muito feliz. Legal. Naquele mesmo mês eu tive uma reunião com essa empresa em São Paulo, na sede do Banco Santander, com alguns executivos do banco e com alguns executivos da empresa, né? E aquela troca de cartões, né? CEO, né? CMO, América Latina, enfim. Eu acho que é até uma estratégia de intimidação e um cheque na mesa de uma quantia muito boa, né? Só que para mim na época não fazia sentido porque a empresa estava indo muito bem, né? Eu estava em início de marca, é o que eu amo, né? A empresa estava vendendo muito bem, então para mim não fazia sentido nenhum receber aquele cheque e sair do mercado tão cedo. E aí nós continuamos. Em seguida nós fizemos as alianças do casamento do Carlinhos Maia. Semana passada eu estava em São Paulo, eu até te mandei os stories, ele falando sobre as alianças e tudo, não sei se você chegou a assistir. E na época ele estava muito em evidência, né? Ele era um Instagram, se eu não me engano, o segundo mais visto do mundo, só perdia para Kim Kardashian em número de alcance e tudo. E aí a Anitta entregou as alianças, sabe? Foi muito legal, e aí eu fui ficando cada vez mais em evidência no mercado. E depois disso eu fiz joias para em 2019, eu acredito, para mais de 40 artistas, né? Entre cantores, atores, Parabéns. enfim. Muito bom. E aí as portas foram se abrindo, a gente estruturou também toda a vertical B2B para a gente passar a atender as alianças, as joalherias com as nossas alianças, né? Ter ali o nosso mostruário nas vitrines deles, todos em shoppings. A vertical B2C, que é o varejo, né? Se fortalecendo cada vez mais, né? A gente trabalhando posicionamento. Consegui trazer para a vertical B2B alguns executivos bem renomados do mercado, sabe? Tipo, um ex-presidente dos Correios ia fazer a nossa parte logística, foi presidente da Varig Log também, o cara que criou o Sedex, o Banco Postal, sabe? Uma pessoa super competente. Trouxe um CEO, Marcelo, que é meu mentor hoje em dia também, de uma multinacional japonesa. Eles produzem protótipos no mundo todo de veículos, desde Fiat até Tesla, eles que produzem esses protótipos. Então eu consegui montar um time bem forte para a gente alavancar e tirar do papel essa vertical B2B, que era uma demanda do mercado, né? Estruturamos tudo, só que aí em 2020 veio a pandemia no início, né? E aí? E aí o mercado de casamento sangrou, né? Do dia para a noite nós saímos de um faturamento muito bom para zero. Nossa. Né? E aquela incerteza, né? Eu entrei em desespero na época, ansiedade, aumentei mais de 30 quilos, engordei muito. E muitas pessoas na época engordaram muito, né? Porque todo mundo perdeu saúde mental. Do nada nós ficamos enclausurados em casa. E aí voltei a conversar com essa empresa que queria fazer aquisição lá em fevereiro de 2019. Essa negociação durou 9 meses. Em abril de 2021, esse processo de M&A foi concluído, vendi a empresa para eles por um valor bem expressivo. Isso me colocou em evidência de novo no mercado, no cenário. Essa empresa é um grupo que é um grupo maior do mercado, do Brasil, é o maior grupo joalheiro da América Latina. Tá bom. Eles são muito fortes. Só que eu tinha uma cláusula de não compete de 10 anos. Explica para o público, por favor, o que é uma cláusula de não compete. Tá. Às vezes as pessoas não conhecem. Eu quero que você fale dela porque você tem uma essência de assinar um documento e depois o futuro do que aconteceu. Bom, quando você vende uma empresa, geralmente a empresa que está comprando, ela te pede ali um período de não competição, isso é muito normal. Só que o comum é que essa cláusula leve de 2 a 3 anos no máximo, né? O meu não compete tinha 10 anos. Então, eu só poderia voltar para o mercado em 2031.
E ali eu tinha algumas opções. Na verdade, eu tinha 3 opções. Ou eu voltava para o mercado com uma nova marca em nome de um laranja, só que eu seria rastreado facilmente e responderia em um processo criminal. Ou eu pagava multa, ou eu cumpria o prazo. A multa do seu contrato específico, porque ela pode variar, era uma multa... quantos por cento do valor da venda? Aproximadamente 90% do valor da venda. 90%? Uma multa bem Hoje, pesada. depois do que aconteceu e tudo, você acha que 90% é uma porcentagem agressiva? Você sugere quantos por cento? O que você acha que seria justo? Cada negociação tem a sua negociação. Mas pela sua experiência hoje, você acha que o que seria um número justo, assim? 30%. Foi uma cláusula leonina que isso isso é típico de empresas muito grandes, né? Tá. Então, e talvez seja por isso que são tão grandes. Você fez essa venda, colocou esse dinheiro no bolso e começou a viver uma vida jamais não estando no seu mercado, fazendo o que você ama. E aí, o que aconteceu com a sua vida pessoal? Bom, vamos nesse lá. momento? Na época eu me resolvi financeiramente, né? Então, conquistei a tão sonhada liberdade financeira. Eu comprei um sítio no interior de Minas, né, pertinho daqui a 50 quilômetros, e aí decidi tirar um tempo sabático, né, ali para refletir e tudo mais. Só que tem algumas verdades, entre aspas, que são divulgadas que de forma errônea, que você só entende depois que vive, né? Como, por exemplo, o dinheiro traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, cara. Dinheiro não compra felicidade. E eu acho que esse é um dos maiores erros do ser humano. Você confundir prazer com felicidade. E tem erros que você comete por confundir, né, esses dois conceitos, e que são, às vezes, erros irremediáveis. Então... Mas, enfim, não adianta a gente falar, vamos dizer que falar é fácil, fala porque tem, enfim, né? A pessoa tem que viver para saber de fato o que é. Mas eu entrei em um processo de caverna, sabe? De não ter mais agenda, de não ter mais compromisso. A minha vida era super movimentada, né? Eu já estava passando mais tempo em São Paulo que em BH, ponte aérea, enfim. E é tudo que a gente ama, né? A gente ama esse ritmo frenético, né? Movimento. E eu perdi, e do dia pra noite eu me vi em um sítio ouvindo a cascata da piscina ligada, cachorro e grilo, sapo, né? Então aquele excesso de paz passou a me fazer muito mal. Então barba crescendo, cabelo crescendo, e eu vi que eu perdi o meu propósito, sabe? Eu vi que eu perdi o tesão por tudo que eu fazia. E é ali quando você perde, você dá o real valor. Eu já sabia que eu amava muito o que eu fazia, isso desde que eu iniciei na joalheria, foi paixão à primeira vista, só que eu não sabia o quanto que eu amava. E aí eu fui pesar, né, o que ainda poderia ser feito, e se ainda existia mercado para fazer. E vi que tinha muito a ser feito, né? E coisas que eu não tive tempo de fazer por conta de pandemia à frente da Seven. Então, pago a multa. E aí você tinha essa multa na mesa batendo, essa rotina sua de vida que não era o que você estava feliz e alegre e sentindo que era o seu momento, a sua vida. E aí você olhava para a multa e olhava para a vida e olhava para a multa, e essa multa, possivelmente, 90%, você já tinha gastado os outros 10%. Com certeza. Então era como se fosse um all-in. É como se fosse assim, cara, eu vou trocar agora, vou pegar tudo que ainda sobrou, que eu tenho. E mais um pouco. E vou devolver e vou pegar a minha liberdade profissional, propósito, e fazer o que eu acredito e o que vai acontecer e que vai ser muito maior do que um dia já foi. E foi essa atitude que você tomou. Foi essa atitude que eu tomei. Sendo julgado por algumas pessoas, principalmente por pessoas próximas, né?
de que eu estava cometendo um ato insano, né, que tava tudo muito bom, né? Tava tudo muito bom, então... e eu entendo o posicionamento das pessoas próximas, sabe? Mas eu não me arrependo um minuto que eu fiz. Não me arrependo um minuto. Que bom. E quanto mais a Gicler caminha, mais certeza eu tenho de que nós estamos no caminho certo. Então você já entrou na fase final. Estamos chegando na reta final aqui. Então, depois que você comprou essa liberdade, você começou a desenvolver uma nova marca no Sim. mesmo setor e segmento e mercado, com toda a sua experiência. Voltou ativo, voltou a viver. Acredito que depois que você assinou esse contrato, fez esse pagamento, voltou a pulsar aquela emoção, aquela adrenalina de todo empreendedor. E você cria então a Gicler. Isso. Então fala um pouco sobre a Gicler aí para nós. Bom, a Gicler é considerada a primeira marca brasileira de alianças de alta joalheria, né, com modelos totalmente autorais. Só que a Gicler, você entendeu o porquê, né, de eu ter topado pagar essa multa, voltar para o mercado, enfim, a Gicler é a ponta do iceberg. Né, ela faz parte de A gente está passando por um processo de formatação de expansão com a Aldas, né? Acho que você conhece, você acompanha algumas pessoas de lá. Perfeito. São super admirados aí no mercado. E na nossa primeira reunião, foi muito bom ter ouvido deles, que eu apresentei ali para eles o nosso roadmap. E aí eles me falaram que 99% dos empreendedores não tem isso. Eles só enxergam um palmo, né? E eu consigo enxergar os 10 anos da Gicler. Muito bom. E isso já tá tudo no papel, sabe? Então, eu sei para onde eu quero ir, eu sei como, eu sei com quem, eu sei porquê, e eu sei quanto, e eu sei quando. Né? Tá tudo muito bem definido. Então, é isso que me tranquiliza, sabe? Quando a vida do empreendedor é uma montanha russa, né? Mas quando as dificuldades vêm, essas dificuldades vêm todo dia, é isso que me mantém firme ali no propósito, né? De que vai valer a pena. E quanto mais pessoas fora da curva eu conheço, eu estive em São Paulo agora, passei 15 dias lá, e lá o nível Lá existe um nível muito alto de empreendedores, né? E aí quando você troca e você recebe feedbacks e você entende, né, com o tempo, eu tô com 41 anos, então você já consegue fazer uma boa leitura do que é puxa-saco, do que é verdade, né? Perfeito. Então, eu tenho recebido feedbacks muito positivos ultimamente, sabe? De que eu tô no caminho certo e de que tudo que eu fiz vai valer a pena. Já tá valendo, né? Você tem acompanhado, já tá valendo. E eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, né? A gente já... O primeiro projeto, que é o projeto piloto, é a Gicler, que são as alianças. Já nasceu também o Private Club, né? Que é um clube para joias para joias personalizadas só para convidados. Legal. Né? Que pra você entrar ali, você tem um ticket mínimo de 200 mil. Muito bom. A gente já está passando por um processo de formatação e de expansão para a gente começar a nossa expansão a partir do início do próximo ano, e uma expansão estruturada com uma empresa que é referência aí no mercado nacional e até internacional. Perfeito. E a partir disso, no decorrer da caminhada, a gente vai tirando aí os outros projetos do papel. Muito bom, meu irmão. E me conta aqui, esse evento que vai ter agora em São Paulo, fala um pouco desse próximo evento e o futuro aí dos próximos meses desse ano, planejamento. Tá, legal. Bom, tudo que eu faço é um pouco... Eu observo o que todo mundo está fazendo e eu gosto de ir na contramão. Eu sou assim com quase tudo. E com o lançamento da Gicler não foi diferente. Tá todo mundo apostando no digital, e nada contra, né? Tem muitas pessoas que têm muito resultado, mas o que a gente observa é que o custo de aquisição de cliente, o custo por lead, o custo por clique está ficando cada vez mais caro. Né? Então, saiu ali do oceano azul e hoje em dia a gente tem um oceano vermelho digital, né? Tem muita gente ali brigando
pelo mesmo espaço, pelos mesmos clientes. Perfeito. Então a gente fugiu de tudo isso e a gente voltou no tempo. Antigamente era muito comum joalherias reunirem ali um grupo seleto de pessoas e apresentarem produtos exclusivos em eventos, em coquetéis, e é isso que a gente tem feito, né, e tem dado muito certo. Esse ano nós vamos fazer 8 eventos. O primeiro evento vai ser dia 6 de maio em São Paulo, no Fazano, em um dos restaurantes deles, lá nos Jardins. No mesmo mês nós vamos fazer no Fazano Rio de Janeiro, no rooftop deles, na beira da piscina, enfim, com aquela vista maravilhosa. Legal. Que eles têm. E aí a gente vai fazer Fazano Salvador, nós vamos fazer um evento também em Recife, Balneário Camboriú, vamos fazer São Paulo, vai ser o último evento no Rose Road, né, que vai ser um evento maior para 150 pessoas, com alguns patrocinadores bem grandes. Enfim, em 2024 nós vamos fazer 8 eventos e aprendendo sempre com cada um deles, né? Cada evento é um aprendizado. E Conrado, e esse modelo de evento, ele é um modelo que você já validou esse modelo, né? Já validei. Você fez, vamos dizer, o MVP aí desse modelo, e o que vai acontecer em São Paulo já é algo, já é uma evolução do que aconteceu em Belo Horizonte. Isso. Como que foi o case de sucesso de Belo Horizonte para você dar esse próximo passo para São Paulo? Então, vamos lá. Em Belo Horizonte nós fizemos no Fazano também, né, entendendo que eles têm uma marca forte já e que aliar a marca deles à nossa é uma estratégia interessante. Perfeito. Então nós convidamos ali 60 pessoas, fizemos o lançamento da marca e apresentamos também um modelo de alianças limitado e numerado, né, que foi o modelo Era, modelo limitado a 16 pares, cada par R$100 mil. Uhum. E ali a gente pôde aprender muito, tanto do ponto de vista do design, que depois dele a gente evoluiu muito, a gente se aproximou muito do design italiano, do que acontece lá, proximidade de pedras, tamanho de pedras, enfim, o nosso segundo modelo já foi totalmente diferente, né? E a gente aprendeu muito do ponto de vista de evento também, né? E isso vai ser uma constante. E uma média de quantas pessoas nesse evento de Belo Horizonte? 60. 60 pessoas, 60 convidados, e nós conseguimos converter todos os modelos. Muito bem. Bom, irmão, estamos chegando na reta final. Quero 2 palavras suas aí. Quero que você resuma para mim como tem sido a minha mentoria para a sua vida, para o seu negócio. Fala para o público aí, passa uma referência. Tá. Que eu creio que assim como eu tenho te ajudado, eu tenho um propósito para ajudar outros empreendedores. E que você possa trazer isso aí para o público. O que você tem a dizer? Tá, vamos lá. A minha conexão com o Ricardo foi uma conexão muito real, porque são 2 pessoas resilientes por essência, né, Ricardo? 2 pessoas que sabem o que são altos e baixos, né, que já viveram o bom e que souberam passar pelas perdas com sabedoria, com força, e tendo perto ali quem é essencial. Então, eu acho que isso nos conectou de verdade, né? A sua verdade em conduzir as coisas, a sua transparência, né? E a sua entrega. Eu só acredito em mentoria personalizada, individualizada. Fora disso, para mim, é um produto high ticket que você escala aí no digital, que todo mundo está chamando de mentoria, mas que não é, né? Então, o que você faz, né, que você pega na mão, que você desenha a vida da pessoa toda ali, todas as áreas da vida da pessoa, inclusive a espiritual, que é muito importante, né? Isso deveria ser financiado pelo governo, cara. Porque isso realmente transforma vidas. Isso transforma. Você abre, você vendo de fora, você consegue dar uma visão para a pessoa que ela não tinha, né, tanto de passado como de presente, principalmente de futuro. Você consegue trazer tudo isso, né, e a partir disso você começa a planejar, começa a executar e começa a ficar no pé ali, acompanhar e cobrar, né? Então não tem como dar errado, né? E é isso que você tem feito comigo nos últimos meses, você tem me acompanhado de perto. Que bom. Além da mentoria, você se tornou um amigo querido pra caramba, você é meu irmão, de verdade. E com quem eu sento, né,
a mensagem que eu passo é justamente essa. Se puder, vai lá e faz, porque é um divisor de águas. Vai mudar a sua vida. Que bom, irmão. Obrigado pelo seu feedback. Aqui, esse momento não foi para levantar a venda, não, a intenção não é essa. Sim. A intenção é que você que tenha a essência de um mentorado do trabalho que nós estamos fazendo, que vai muito além de resultado financeiro. Resultado financeiro é uma consequência da mentoria. Irmão, faz uma oração aí para a gente finalizar esse encontro maravilhoso. Vamos lá. Feliz demais, irmão. Vamos lá, feliz também. Pai, entramos em Tua presença, Senhor, para Te agradecermos por mais um dia de vida, Te agradecermos, Senhor, pela saúde, para Te agradecermos pelo alimento, por tudo que temos, por tudo que somos. Amém. Te agradecermos pelos livramentos. Te agradecermos, Deus. Amém. Por sempre ter nos sustentado, Senhor. Amém. Principalmente nos momentos que nós pensamos em desistir. Amém, Senhor. Por ter sido, Deus, sempre o nosso companheiro fiel. Amém, Pai. Nosso escudeiro, nosso protetor. Por cuidar dos nossos, Senhor. Amém. Mesmo quando nós estamos longe. Principalmente quando nós estamos longe, Senhor. Te agradecemos por esse momento, Senhor, por essa troca. Eu te agradeço muito, Deus, pela vida do Ricardo, pela importância que ele tem na minha vida. Amém. Pelo instrumento que ele é na minha vida, pelas orações dele, Senhor. Eu te agradeço. É um privilégio ser amigo dele, ser mentorado dele. É um privilégio estar aqui. Amém. Que ele cresça, Senhor, em sabedoria. Que ele prospere. Que ele seja cada vez mais usado por Ti. Amém. Que ele alcance vidas e que ele cumpra o Teu propósito aqui na terra, Senhor. Porque eu tenho certeza que é essa que é a maior vontade dele, que esse que é o propósito maior dele, é cumprir os Teus. Amém. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus. Bom estar contigo, meu irmão. Fechou.